Fjodor, então, manda matarem o menino Omelete e sequestra a rainha Nicole Kidman como rainha dele. Mas o menino Omelete conhece... O menino Omelete é o pior super-herói que já inventaram. Ele joga ovo nas pessoas. É tipo Esquadrão Suicida. Olá pessoal, bem-vindos à Trecheira Violenta. Eu sou Osvaldo, essa é a Karina, e o filme da vez é O Homem do Norte, de 2022. O filme foi dirigido por Robert Eggers, o mesmo diretor dos clássicos recentes A Bruxa e O Farol, e ele estrela todo mundo. Tem o Alexander Skarsgård, a Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy, Ethan Hawke, Willem Dafoe, Bjork, tem muita gente famosa nesse filme. O Homem do Norte é aquele caso peculiar de filme que não é necessariamente de terror, mas a gente vai falar sobre ele aqui no canal mais por causa do diretor. Robert Eggers é um dos nomes recentes mais comentados do terror. E mesmo que O Homem do Norte tenha sido classificado mais como ação, aventura ou épico histórico, ele tem um clima macabro e aquela atmosfera de terror que o Robert Eggers sabe fazer muito bem. E também porque a gente quer cliques, porque tá todo mundo falando de Homem do Norte, mas a gente não vai falar de Doutor Estranho 2. Que também nem pra tanto, né, gente? E aí foi lançado O Homem do Norte e, como qualquer filme do Robert Eggers, está dividindo opiniões. Muita gente amou, muita gente odiou e muita gente ainda não formou sua opinião porque, na verdade, muita gente não assistiu o filme, porque ele tá sendo um fracasso de bilheteria. Ele teve um orçamento altíssimo, até porque para pagar estudo de celebridade, né, não foi barato, fora o visual do filme, que é riquíssimo também, e infelizmente não tá tendo retorno. O que não é muito surpreendente, porque esse é um filme peculiar. Esse é um filme de um diretor que faz filme esquisito e ele foi vendido como essa coisa mais comercial de ação e aventura, quando na real ele é um filme esquisito. Eu imagino muita gente assim, tipo de um público mais geral que não tá acostumado com esse tipo de filme, que foi ver o filme e falou, nossa, que chato. Igual aconteceu com A Bruxa, igual aconteceu com O Farol também. Mas pras pessoas que gostam de filme esquisito, tipo a gente, o filme foi um prato cheio assim, foi um bom filme. Ou talvez ninguém tenha ido ver o filme porque eles esqueceram de colocar o título do filme naquele cartaz do metrô de Nova York. Cara, nada tira na minha cabeça que isso foi de propósito pra gerar engajamento, porque não é possível, Osvaldo. Não, eu não acredito nem um pouco nessa. Eu acho que eles meteram um marketing viral depois pra tentar justificar o erro. Cara, não é possível que alguém aprovou um cartaz gigantesco no metrô sem o título. Mas antes de falar mais desse filme, eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês já assistiram O Homem do Norte. O que vocês acharam desse filme? Deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal também. E acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão todos aí embaixo na descrição do vídeo. E se você gosta do nosso trabalho aqui na Trecheira, então considere virar membro. Quando você é membro, além de apoiar a gente aqui no canal, você também ganha acesso a conteúdo exclusivo pros membros e a votações para filmes que a gente vai falar aqui no canal também. Também vamos deixar aqui um lembrete que a gente está nos últimos dias de campanha pro Amado Pai, um projeto de longa-metragem nacional de terror independente, terror cósmico das Ruas Produções, estrelando Paulinho Serra, tem o Lucas do Refúgio Cult fazendo produção executiva e a gente tá lá na produção do filme também, tem várias recompensas diferentes no Catarse para quem quiser apoiar. Tem pôster, camisa, dá até pra ser figurante no filme. Então, dê uma olhada aí no Catarse do Amado Pai. Então, vamos à trama. O Homem do Norte é sobre Omelete, um menino que é herdeiro do rei Aurvandil, ou pra gente simplificar, o rei Ethan Hawke, que é casado com a rainha Nicole Kidman. Pois acontece que rei Ethan Hawke é imediatamente assassinado pelo irmão malvado dele, que é chamado de Fjolnir. Fjolnir, então, manda matarem o menino Omelete e sequestra a rainha Nicole Kidman como rainha dele, mas o menino Omelete consegue escapar. O menino Omelete, então, se torna Alexander Skarsgård gostoso sem camisa. Ele cresceu e virou um viking que ganha a vida queimando aldeias, atacando pessoas e vendendo como escravo. Até que ele descobre que uma das pessoas comprando escravos dele é o tio malvado Fjolnir, que perdeu o reino e fugiu para uma região afastada e vazia da Islândia. Alexander Skarsgård gostoso sem camisa, então decide ir até a Islândia para cumprir a promessa que ele fez quando criança de se vingar do tio malvado dele. E é essa trama, uma saga épica de vingança, mas que às vezes não é tão épica assim, e que serve até como uma desconstrução dessa trama tradicional de vingança. A história é praticamente a trama do Rei Leão, que é a trama do Hamlet do Shakespeare. Isso porque tanto o Homem do Norte quanto o Hamlet foram inspirados nesse mesmo personagem que é o Príncipe Ameleth, de uma lenda escandinava medieval, que tem toda essa história base do tio malvado que mata o pai, e aí ele vai atrás da vingança e tudo mais. Eu não sabia isso antes do filme e eu achei fascinante como o Shakespeare meteu o que provavelmente foi o copia mas não faz igual
mais bem sucedido da história, porque ele pegou o Amleth, aí ele tirou o H do final do nome, colocou na frente e falou Hamlet, tá aí, meu personagem. Nesse momento já tem alguém nos comentários falando ai, mas vocês não pesquisaram porque o nome Hamlet na verdade não foi do Shakespeare, foi uma tradução que fizeram não sei o quê. E a real é que a gente não pesquisei, foi uma piada. Meu irmão, eu passei sei lá quantos anos da minha vida falando pros outros que eu li Hamlet. Eu nunca li Hamlet. Ah, eu li Hamlet. Eu nunca li Hamlet, mas eu mentia que eu lia. Mas piadas à parte, esse filme é claramente um filme do Robert Eggers. Todo filme que ele faz dá pra você ver que claramente não são só roteiros que ele sentou um dia e falou vou escrever. São projetos que têm muita pesquisa e que são milimetricamente calculados pra representar toda uma cultura e uma época muito específica. E ele gosta de mostrar a pesquisa que ele fez ali no filme. Ele dá muito destaque pra cultura daquele povo, que tem muita coisa rolando ali, cenas de dança, cenas de ritual, cenas de música. Tem até uma cena que eles jogam um esporte ancião viking, que eu fui dar uma pesquisada depois e descobri que ninguém nem sabe a regra direito desse negócio porque ela foi esquecida pelo tempo. E muitas das cenas de rituais que são mostradas têm uma atmosfera esquisita e uma coisa recorrente de homens se tornando animais. E isso faz sentido, porque o Alexander Skarsgård, por exemplo, tem um nome viking que significa urso-lobo. E durante o filme ele é chamado como a fera, a besta, o filme inteiro. E tem vários rituais que fazem esse paralelo mesmo, desde ele criança imitando cachorro com o pai, a ele velho com os amigos urrando em volta da fogueira, o que só é aceitável se você for um viking, tá? Se você tiver com um coach de motivação, não fica gritando urrando, pelo amor de Deus. E o visual do filme todo é muito bom. A fotografia é do Jarin Blaschke, o mesmo cara que faz a fotografia da Bruxa e do Farol, e o Homem do Norte tem um visual bem parecido. O filme todo é sombrio, meio frio, cinza, sem vida, o que faz todo sentido para uma história de vingança que se passa na Islândia. E igual a Bruxa, o filme dá uma impressão de ser gravado com fonte de luz natural quase o tempo todo. Eu não sei se foi o caso mesmo ou se ele foi falseado assim, mas tem várias cenas noturnas em volta de fogueira ou pira funerária, por exemplo, que parecem que estão só com aquela luz ali, que são muito bonitas. Com certeza é um filme que vale a pena ver no cinema só pelo visual. Eles aproveitam bem as paisagens e os cenários da Islândia, o que inclui um vulcão no final do filme. E é claro que os atores não foram gravar um vulcão em erupção de verdade. Mas o ato final acontece perto da boca do vulcão e tem um visual bem convincente. Ele é sujo, com todas as cinzas e a fumaça voando pela tela. Combina bem com o visual cinza e frio do filme. O design do filme é todo muito bem feito também. Tem alguns momentos que evidenciam bem os cenários e aquela arquitetura nórdica peculiar. Lembra até um pouco Midsommar. Inclusive, no começo do filme deu uma confusão mental, porque eu já estava pensando, Midsommar é do Robert Eggers, mas não, eles são diretores diferentes, né? É um erro honesto. É. E tem os figurinos também, que o Robert Eggers, ele quer fazer tudo historicamente correto, então não tem aquele visual canastrão dos vikings com capacete com chifre, meio estereotipado, que não é real. É verdade, não tem ninguém com aquela maquiagem preta na cara, com os negócios assim. Mas aí quando aparecem uns personagens mais fantásticos, tipo a bruxa interpretada pela Bjork, aí tem uns figurinos mais extravagantes mesmos que são legais de ver. E para acompanhar, o filme tem maquiagens muito boas, tem os efeitos de sangue e gore, que pra ser sincero são bem contidos, né? Porque como o filme tava prometendo ser uma história de vingança extremamente violenta, até que as cenas de violência são bem pontuais e as mortes não são muito gráficas. Acaba que o pós-morte acaba sendo mais gráfico. A gente dá um destaque especial para a cena que o Alexander Skarsgård mata uma galera e posiciona os corpos mortos como se fosse um centauro. Mas além do sangue e do gore, o filme tem umas maquiagens bem macabras nessas cenas mais surreais. O que mais chama atenção é quando o Alexander Skarsgård entra numa tumba e aí tem um espectro meio morto-vivo, mumificado, que é todo feito na maquiagem ali, no efeito. E é muito maneiro, cara. Parece o Rei dos Mortos do Senhor dos Anéis. A Marvel, coitada, sonha. O que você achou da maquiagem de Doutor Estranho 2, Karina? O zumbi é legal. O zumbi é bem legal. O zumbi é ótimo. Uma coisa que eu achei curiosa nessa cena é que no momento que o espectro se levanta e ele é tipo 3 cabeças mais alto que o Alexander Skarsgård e parecia que era só um ator ali, eu falei, deve ser o Ian White. Ian White é um cara conhecido por interpretar caras muito altos
no Game of Thrones, principalmente. E era ele. Era ele. Mas pra mim essa cena parece que foi tirada diretamente de Skyrim, porque o jogo tem essas criaturas que são os vilões mortos-vivos, os Draugr, que são iguaizinhos a esse espectro do filme. E depois da referência de videogame, vai uma referência de banda aleatória, porque toda a trilha sonora desse filme me lembrou muito uma banda norueguesa chamada Wardruna, que é um tipo de música tradicional folclórica nórdica com ambientação de terror meio apocalíptica. Nossa, só essa frase me deu sono. A trilha do filme tem muito essa vibe, ela foi composta por dois caras que eu nem conhecia, mas eu dei uma pesquisada, e eles são mais do mundo da música experimental eletrônica, mas a música Viking Macabra que eles fizeram aqui encaixou perfeitamente no filme. Não é o tipo de coisa que eu vou, sei lá, escutar no ônibus, mas funcionou pro filme. E o filme todo tem uma proposta meio teatral às vezes, e isso é parte do roteiro do Robert Eggers, em que todos os personagens são muito eloquentes e sabem se expressar muito bem, falam de uma forma chique, rebuscada. Parece que eles estão saindo de uma peça de teatro. E isso é bem legal porque é uma característica bem marcante dos trabalhos do Robert Eggers. Em um tempo em que as coisas são tão artificiais, tão rasas, às vezes o roteiro é escrito por 3 ou 4 pessoas que simplesmente não se importam, é legal você assistir uma coisa que você bate o olho, no caso bate o ouvido, né? E fala, cara, isso é trabalho do Robert Eggers, é o texto dele. Mas o que você acha do texto de Doutor Estranho 2, Karina? Cara, eu não aguento mais, Oswaldo. Chega, vai ser o negócio inteiro isso. Mas tem uma coisa que acontece bastante nesse roteiro que sempre me tira da imersão desses filmes históricos, que é os caras misturarem o inglês com a língua tradicional dali. Eles querem mostrar a pesquisa deles, então querem mostrar a galera cantando as músicas no idioma original, ou falando umas expressões nesse idioma e tal. Só que o filme todo não pode ser num idioma antigo, ou num idioma nórdico, sei lá, que eles estão falando nesse filme, porque senão ninguém vai ver, então eles têm que colocar o filme em inglês, beleza. Mas aí eu não sei, quando eles têm uma cena toda falando em inglês pra no final eles terminarem com Skål e bebendo, parece muito, sei lá, novela da Globo. E agora a gente vai falar um pouco mais da trama e do roteiro, mas pra isso a gente vai entrar na spoiler zone pra gente poder falar sobre todo mundo que o Alexander Skarsgård mata ou não nesse filme, então bora. You've just crossed over into the spoiler zone. A gente falou já que esse filme é meio que uma desconstrução da história épica de vingança. É uma interpretação que a gente tirou do filme, mas que talvez passe meio despercebida. Mas eu acho que toda a vingança do Amleth no final acaba sendo tratada como uma coisa meio patética. Loserzão total, cara. Tadinho, o cara é mó gostoso, cara. Mó, tipo, mó forte de, porra, sou fodão. Aí no final você fica, nossa, menino, sai daí, vai pra casa, cara. Porque ele não tá nem se vingando pra, sei lá, tomar o reino dele de volta, que é dele por direito, porque o tio já perdeu o reino. O cara só tem umas terras isoladas no cu do mundo. Acontece que o tio malvado no final não era rei, ele era tipo um senhor de engenho, assim, talvez. Tem todo aquele mantra que o Amleth faz no começo do filme, quando ele é criança. Eu vou vingar meu pai, eu vou salvar minha mãe, eu vou matar o meu tio. Só que isso cai tudo por terra, né? Porque, coitado, na primeira oportunidade que ele tem de salvar a mãe dele, ele descobre que, na verdade, a mãe dele nunca quis ser salva, que foi tudo uma tramóia com o tio pra matar esse cara mesmo, porque ela odiava o Ethan Hawke, que ela era meio que escrava sexual dele. E aí, na mesma cena, já é quebrado esse ideal de que o pai dele era o todo-poderoso, vingador justo, porque o cara era um bosta, e que a mãe era uma donzela indefesa que era pra ser salvada porque foi ela que arquitetou tudo. Até a parte do tio malvado eu acho legal porque o personagem tem praticamente duas facetas na trama. Quando o Amleth é criança, ele aparece como essa figura que obviamente é o traidor, aquele cara com cabelo preto, meio ceboso, todo vestido de preto ali, tipo um grima língua de cobra da vida. Mas depois que o Amleth adulto encontra ele não parece ser um tirano cruel, caricato que você espera desse tipo de personagem. Ele parece ser um senhor de terras ali sensato, até onde um senhor de terras que compra escravo pode ser sensato. Mas a grande questão da subversão da vingança épica, eu acho que é isso, porque o Amleth ele só vai ficando cada vez mais perdido ao longo do filme. Ele não sabe muito no que acreditar depois que ele descobre que a vida dele foi uma mentira. Ele não tem nem muita glória de matar o tio malvado. Ele mata o tio no final, mas ele morre junto e fica aquele gosto de que nada disso serviu pra nada, uma coisa meio nihilista. É a vida, né, Val? Na maioria das coisas que a gente faz na vida não servem pra nada mesmo. A gente fica esperando coisa grandiosa de tudo, quando na verdade viver é só uma merda mesmo.
E o pior é que mesmo com isso tudo, ainda dá um gosto ali de ver as cenas de luta, porque, né, é uma cena de uma porradaria rolando na boca de um vulcão, então tem uma coisa que é realmente épica ali acontecendo. Então talvez isso seja um pouco contraditório, talvez seja essa coisa de um estúdio maior também dando uma guiada no filme, né, pra ele também não ser extremamente conceitão. Então, mas essa cena é maneiraça. É. A cabeça ali, pô, é muito bom, cara. Outra parte legal também é que o filme foge um pouco dessa coisa, o viking legal, maneirão, gente boa, cervejeiro, Porque os vikings que aparecem no começo do filme são as piores pessoas do mundo. Eles chegam na aldeia lá, matando a galera, queima a gente viva, vendem quem sobrou como escravo. Eles sempre colocam os vikings como pessoas horríveis e bandidos. E o próprio Hamlet, várias vezes, se pega nessa dualidade moral ali sobre o que ele tá fazendo. Mas eu acho legal o personagem porque ele tem um desenvolvimento ao longo da trama. Tem todo esse rolê do ritual que ele faz com Willem Dafoe, que ele chora e falam que aquela é a última lágrima que ele vai derramar, porque agora ele vai ser um homem. E aí toda essa coisa da lágrima vai e volta ao longo do filme, que devolvem a lágrima pra ele. E quando o filme acaba, ele tá caindo no chão, morrendo lá, indo pra Valhalla, ele finalmente derrama essa última lágrima dele. Então isso foi uma coisa que amarrou legal na trama. Eu gostei muito da cena da árvore, das árvores lá que mostram a hereditariedade da... É literalmente uma árvore genealógica. Eu achei muito legal. E eu gosto também que ele é um personagem pragmático. Quando ele tem a escolha de fugir com a Anya Taylor-Joy ou ficar pra matar o tio, ele escolhe fugir e é isso. Ele só volta pra lutar depois quando ele descobre que a Anya Taylor-Joy tá grávida dele, que ele vai ter uns filhos e que provavelmente eles vão estar em perigo, que o tio vai querer se vingar porque a essa altura ele já matou o filho mais velho do tio dele. Mas eu acho legal que é um filme de vingança que na metade do filme ele mais ou menos te faz torcer pro Alexander Skarsgård só ir embora mesmo e seguir com a vida dele. Tipo, supera, cara. Vai lá, vai embora. Eu acho engraçado que o material promocional desse filme focou nele muito como um filme cheio de batalhas épicas e sangrentas. O que até acontece, só que a maior parte da trama do filme é o Amleth fingindo ser um escravo na fazenda do tio, fazendo umas empreitadas místicas estranhas por aí e tacando um terror psicológico na galera que mora no lugar. O filme tem um ritmo bem mais lento do que parece que ele vai ter e é igual a outros filmes do Robert Eggers, ele tá lá muito mais pela atmosfera. Toda essa parte mágica da trama, ela é bem ambígua às vezes também. Porque na luta com o espectro, por exemplo, quando a ação termina, a câmera faz um movimento pro lado que você consegue perceber que tanto o Alexander Skarsgård quanto o esqueleto estão no mesmo lugar que eles estavam no começo da cena. Então fica meio implícito ali que talvez nada daquilo tenha acontecido de verdade. E todas as cenas com a Bjork e com o Willem Dafoe são meio esquisitas, meio lúdicas, como se fosse um sonho ou uma viagem muito doida e o personagem estivesse sob a influência de alguma coisa. Mas acho legal que mesmo essa trama sendo ambígua, tem uns momentos que parecem ser bem sobrenaturais. Eu gosto bastante do detalhe da espada. Que o Amleth rouba a espada lá da tumba do Ian White e falam que a espada é amaldiçoada e só pode ser usada de noite. E é exatamente isso que acontece, porque toda vez que tanto o Amleth quanto outros personagens tentam tirar a espada pra usar ela de dia, ela não sai da bainha, ela fica presa. E aí tem cena que ele tem que lutar com a espada dentro ali ainda, então esse é um detalhe legal do filme. E algumas das cenas até se aproximam do terror, mas aquele terror bem estilo Farol. A luta do espectro toda tem essa atmosfera e tem a cena também que aparece uma valquíria esquisita, que é bem parecida com a cena da sereia do Farol. Só que nesse filme, por algum motivo, parece que a Valkyria tá usando um aparelho. E provavelmente vai ter uma explicação pelo qual a Valkyria está usando aparelhos. Essa explicação a gente vai colocar o print aqui na tela. A direção do Eggers tem esses elementos que ele gosta de usar. A cena mais impressionante do filme, com certeza, é toda a batalha que acontece no começo em um plano sequência, ou um desses planos que é costurado para parecer um plano sequência, que acompanha o Amleth invadindo uma vila, matando uma galera. E é muito legal que muitas cenas nesse filme foram gravadas numa grua, mas ainda assim elas não têm todo um movimento de câmera suave que geralmente as gruas fazem. Fica uma coisa mais natural, travadona e esquisita. E o filme tem uns close-ups em uns animais esquisitos encarando a câmera, porque é claro que tem, né? É um filme do Robert Eggers. E normalmente nos filmes do Robert Eggers os animais representam personagens. Nesse caso não é diferente. Muitas vezes o Amleth é representado por um cachorro e também o pai dele é representado por um corvo. Então, em vários momentos da trama aparecem corvos pro Amleth e às vezes eles até interferem diretamente no que está acontecendo, como quando ele é preso e os corvos soltam ele dali. O que também dá pra comparar com o Hamlet, que tem o fantasma do pai do Hamlet guiando ele, trocando umas ideias com ele o tempo todo, né? E também igual Shakespeare, eu não sei de onde que veio originalmente essa,
tem uma parte que o protagonista fica reflexivo com a caveira de um bobo da corte. Tem toda aquela cena mais famosa do Hamlet lá, do ser ou não ser, com a caveira do Yorick. Essa você meteu só pra falar que tu já leu Hamlet, né, filha da puta? Yorick. Elas são ridículas, ó. E nesse filme, o personagem do Willem Dafoe no começo aparece como o bobo da corte lá da galera, e depois ele é assassinado e a caveira dele brota lá pra mandar umas palavras de autoajuda pro Alexander Skarsgård. Mas pra encerrar o vídeo, vamos falar das atuações, que estão todas excelentes. A gente já falou bastante dos personagens do Hamlet e da mãe dele, e o Alexander Skarsgård e a Nicole Kidman estão muito bem no papel, e é até estranho ver os dois interpretando mãe e filho depois de ter assistido Big Little Lies, né? O Willem Dafoe, o bobo da corte, é um personagem surtado e esquisito, como se espera dele, mas o Ethan Hawke também tem seus momentos estranhos no começo do filme. A Anya Taylor-Joy faz o interesse romântico do Alexander Skarsgård, que ela é uma escrava ousada, meio bruxa, que ajuda o Alexander Skarsgård e eventualmente fica grávida dos filhos dele e foge. Só que eu achei que ela merecia ter mais presença na trama, ela acaba ficando meio apagada. Eu gosto de como eles fazem a família do tio malvado também. O filho mais velho, ele é exatamente o oposto do Amleth, que ele é um bosta completo. Porque o Amleth é esse guerreiro boladão, quebra geral na porrada, destemido. E o primão dele tá lá pra ser o típico herdeiro psicopatinha imprestável de filme medieval, porque sempre tem um desses. E a cena que estabelece ele é muito boa. Que ele é apresentado tomando um pau dos amigos na lutinha ali na camaradagem. E quando o Skarsgård chega de escravo, ele tenta intimidar ele dando um soco no braço e o Skarsgård ele não esboça nem reação. O filho mais novo também é outro paralelo do Hamlet, mas o Hamlet criança. Porque enquanto o Hamlet era uma criança mais ingênua, mais bobona ali, paradona, o irmão dele não, amor. O irmão dele é criança que ataca, luta com os outros, vai pra cima, não tem medo de nada, maravilhoso. Meio burro também, mas maravilhoso. E o filme tem várias pontas também de outros atores reconhecidos. Os dois pais da bruxa estão nesse filme. Como a gente disse no podcast lá do Trash Talks do Cavaleiro Verde, se o filme é cult medieval, tem que ter os dois. Eles estão em Game of Thrones, eles estão no Cavaleiro Verde, eles estão na bruxa e agora eles estão aqui também. Senão não libera verba. A Kate Dickie faz uma escrava veterana lá da fazenda do tio malvado, e o Ralph Ineson faz o capitão do navio no qual Skarsgård e Anya Taylor-Joy tentam fugir no final. Mas uma ponta que eu achei legal também, que eu até demorei pra reconhecer, é o homem mais forte do mundo, o cara que interpretou o Montanha no Game of Thrones. Ele faz o cara que tá sentando geral na porrada lá no Sport Viking que ele tá jogando contra o Skarsgård. Mas o que eu acho mais engraçado é que todos esses personagens, não importa quão pequenos eles sejam, têm um nome e um título, um apelido ali nos créditos. Eu fico imaginando que o Robert Eggers não deve ter escrito uma biografia para cada um desses. E aí ele chama esses caras, esses atores conhecidos e fala, então, é o seguinte, seu papel é esse cara. O nome dele é Thorfinn. Você é o campeão da família real que vai jogar o jogo, vai ser um rival do Alexander Skarsgård. E o cara fala, pô, maneiro, eu tenho fala. Não. Enfim, O Homem do Norte é um filme muito bem feito e que tem uma atmosfera tão esquisita e tão única do Robert Eggers que fez a gente falar de um filme de ação-aventura viking aqui no canal. É um filme que, apesar de ter flopado, vale bastante a pena ser assistido. A categoria que a gente coloca ele é muito bom. Doutor Estranho 2 no Multiverso da Loucura acaba que é um filme que é só um filme bem artificial da Marvel. O Sam Raimi fez o que ele conseguiu ali, mas até as partes mais Sam Raimi que tem no filme eu achei que foram colocadas por estúdio ali. Eu gostei de ter visto o Bruce Campbell. É sempre agradável. Foi legal. A cena do espelho é boa. Eu gostei da cena da batalha musical, que eu achei uma coisa bem Sam Raimi, ele fazendo uma coisa meio cartoon antigo, então isso foi interessante. E a categoria que a gente coloca Doutor Estranho no Multiverso da Loucura é mediano. Eu vi um vídeo hoje que eu achei muito bom, que era a Wanda e o Doutor Estranho. E é isso aqui, na verdade, eles estavam sendo dublados por uma discussão da Jojo Todinho com alguém da Fazenda. Aí era tipo, você tinha que fazer terapia. E a Wanda, olha pra você então, olha pra si. Você é bipolar, tripolar, quadripolar. Ela, olha pra você. Eu falei assim, eu sei que eu sou insuportável. Eu falei, gente, eu vi exatamente esse filme.